Queridas irmãs, queridos irmãos, que Jesus em nossa consciência seja a vossa paz, seja a nossa paz. Todos bem? Vou dar outra chance, tá bom? Todos bem? Sim. Na verdade, eu estou ganhando tempo para pegar fôlego. Antes de começar, quero pedir desculpas à coordenação da palestra, porque hoje eu me atrapalhei terrivelmente, como não é de costume. E acabei chegando aqui nessa condição de fôlego impressionante aí que vocês estão vendo. Mas vai dar certo. Bem, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5º, versículos 44 a 48, nós encontramos o fim de um discurso maior de Jesus acerca de princípios que ele vem estabelecer e que tratam, em particular, da superação dos limites de si mesmo por meio da generosidade, da renúncia, da caridade. E, em particular, nesses versículos, nós encontramos o seguinte. Aliás, um pouco antes do 44, ele faz uma comparação com o princípio que estava estabelecido na lei antiga, dizendo: ouviste que foi dito aos antigos, amarás os teus amigos e odiarás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem a quem vos maltratam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre bons e maus, e a chuva caia sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Nesse pequeno excerto, nós encontramos, primeiramente, uma referência da dificuldade que todos ou quase todos nós temos de transformar em ações aquilo que teoricamente compreendemos do Evangelho. A distância que existe entre o nosso entendimento moral e a nossa prática de resolução, por exemplo, de questões de ordem ética, de ordem moral. O que, indubitavelmente, é o maior desafio de qualquer um que deseje ser um seguidor de Jesus. Inclusive porque, em muitos momentos, a sua proposta nos desafia a fazermos uma modulação muito delicada do nosso instinto de autodefesa, que é necessário, mas sem extrapolarmos para a conduta egoísta. Mas há um outro problema neste excerto, que é a compreensão do sentido atribuído à palavra perfeição nele. O próprio Allan Kardec, no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai dissertar sobre esse trecho,
tem o cuidado de argumentar que certamente não está Jesus a dizer que é possível a criatura ser tão perfeita quanto o Criador. Inclusive porque isso seria um problema ontológico. Deus tem como características que a nossa racionalidade diminuta consegue abordar, a característica de não ter início e não ter fim, que é algo que nós aprendemos numa superfície muito rasa de compreensão, porque é difícil entender algo que não tenha início e que não terá fim, enquanto nós, as criaturas feitas por ele, embora sejamos imortais, como a doutrina espírita diz, em espírito, tivemos um início. Não é possível, portanto, a criatura ser tão perfeita no sentido de igualdade quanto o Criador. Mas as palavras tamim, que foram utilizadas no hebraico, neste trecho, tinham um sentido mais voltado à completude, aquilo que está completo, pronto. Se nós considerarmos uma comparação bastante básica e quase rasteira, os padrões de análise de determinados produtos, procedimentos, etc., nós estabelecemos parâmetros, vamos fazendo testes naquilo que foi planejado antes, ou no fruto que foi cultivado antes, e quando ele está em harmonia com aquele padrão, dizemos, está perfeito. Não significa dizer que é absolutamente sem falhas, mas ele está dentro do enquadramento que havia sido imaginado antes. Nesse caso em particular do Evangelho, Jesus sustenta o argumento, como, aliás, todo o argumento do capítulo 5 e os seguintes, que desfecham o sermão, que desenvolve e encerram o Sermão da Montanha, em características morais, que são bastante diferentes da moralidade do dia a dia, digamos. Nós estamos sujeitos, por exemplo, em vários espaços, à ética de competição, de disputa, à exaltação do ego, da vaidade, do orgulho, a ponto de desconfiarmos de pessoas que têm um trato muito generoso em determinados ambientes, se de fato elas são tão competentes quanto seria necessário, justamente porque achamos que o indivíduo que é muito bonzinho e trata todo mundo de forma educada não tem essa competência toda e se sustenta na fraternidade para que ninguém veja as suas falhas. É estranho muitas vezes imaginar, na cabeça de muitos de nós, que alguém muito capaz seja ao mesmo tempo despojado de orgulho, seja uma pessoa humilde, generosa, fraterna, tranquila, etc. Por outro lado, também temos a característica, muitas vezes, de estabelecer uma relação necessária e que é falsa entre a competência e a arrogância. Quando vemos alguém que tem uma cultura construída com muito cuidado, alguém intelectualmente capaz, várias vezes nós imaginamos que essa pessoa é arrogante, é pedante, etc., sem antes nos aproximarmos para poder lidar com elas. Mas o que importa é que, nesse discurso que Jesus estabelece, o sentido de perfeição é este, de indivíduo estar completo, ou numa referência teológica, de um indivíduo manifestar santidade, como diriam, por exemplo, a teologia católica, a teologia protestante. Manifestar a santidade, que é o núcleo. Aqui tem, mas tudo bem. Eu transpiro até quando eu penso. Às vezes até mais. Então, quando nós... Estou preocupado com o cronômetro. Quando nós temos a oportunidade de refletir
sobre esse trecho em particular do Evangelho ou sobre o Sermão da Montanha, o que precisa ficar em nossa mente é o tipo de moralidade que Jesus apresenta, que é baseada no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Allan Kardec vai desenvolver essa temática pelo menos em 2 obras. Claro que ele desenvolve isso nas outras 21 que ele produz, considerando também a Revista Espírita. Mas, em particular, quando ele desenvolve o capítulo 12 da 3ª parte de O Livro dos Espíritos, e quando ele faz uma abordagem no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 12 da 3ª parte tem o título de Da Perfeição Moral. E o 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo tem como título Sede Perfeitos. E nesse capítulo Sede Perfeitos, ele desenvolve as ideias que foram tratadas entre ele e os espíritos por meio de perguntas e respostas. A estrutura da 3ª parte, sempre é bom lembrar, está dividida em 12 capítulos. Nesses 12 capítulos, nós encontramos um primeiro que conceitua a lei divino-natural, explicando o que ela é, qual é a sua abrangência, e dando a entender que o que será desenvolvido nessa 3ª parte é o aspecto moral da lei. Porque quando Kardec indaga dos espíritos, sendo Deus, se a lei divino-natural abrangeria apenas fenômenos morais, os espíritos lhe respondem que, sendo Deus o artífice de tudo que existe, a lei abrange fenômenos físicos e fenômenos morais. Vão ainda dizer a ele que um homem de ciência se debruça sobre as leis físicas, as leis da matéria, e o homem de bem estuda e pratica as leis morais, o que não significa dizer que não há uma intersecção entre um conjunto de lei e outros. Porque todas as vezes que nós adquirimos o domínio intelectual sobre um fenômeno físico ou uma fenomenologia física específica, em algum momento nós teremos de resolver dilemas morais a partir dessa apreensão. E eu posso dar um exemplo muito simples. Depois de ver os efeitos práticos do seu trabalho, os efeitos práticos e bélicos que ele não planejava inicialmente, Robert Oppenheimer, um dos físicos do Projeto Manhattan, que criou a bomba atômica, disse que ele e os demais cientistas ficaram muito encantados com aquilo que haviam descoberto por meio da fissão nuclear, etc., mas que só se deram conta da periculosidade do fenômeno dominado e da tecnologia desenvolvida depois que as bombas destruíram Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Ou seja, o indivíduo que, em algum momento, aplica aquilo que sabe, promovendo efeitos que alcançarão o meio, certamente terá de resolver alguns dilemas morais. Como nós resolvemos em vários outros âmbitos do desenvolvimento do conhecimento humano. Mas, para facilitar didaticamente, os espíritos estabelecem essa diferença. Mas, se a pessoa tiver bom senso, ela sabe que deve conectar os dois elementos. Assim sendo, nós entendemos ali o conceito da lei e a sua abrangência. Pois bem, Kardec, então, vai fazer uma divisão pedagógica, estabelecendo o primeiro capítulo para o conhecimento da lei divino-natural, para explicar como o espírito aprende, ou como essa lei que está em si mesmo, porque ele foi feito com a lei na sua intimidade, como ela se atualiza à medida que a consciência do espírito se expande. Depois ele divide em 10 leis, que vão da lei de adoração até a lei de justiça, de amor e de caridade, que, segundo os imortais, sintetiza as outras 9.
e depois trata da perfeição moral. A perfeição moral seria o resultante, ou mais que isso, a forma de um indivíduo desenvolvendo reflexões e ações, praticar todos os elementos das leis que foram divididas antes, a ponto de se tornar mais harmonizado com Deus. A evolução, de maneira bem simples, é a adaptação da criatura à vontade do Criador. É a adaptação do espírito às leis de Deus. As leis são a manifestação da sua vontade, falando assim metaforicamente. Nesse capítulo 12, portanto, da perfeição moral, Kardec desenvolve o diálogo com os espíritos por meio de algumas sessões que eu tive cuidado de separar, utilizando aqui o aplicativo Kardecpedia, para nós termos uma ideia da sua estrutura geral. O capítulo 12 da perfeição moral tem as seguintes divisões: as virtudes e os vícios, as paixões, o egoísmo, caracteres do homem de bem, que esse perfil aparece primeiro no Livro dos Espíritos. Na nota que Kardec faz explicativa, a resposta que os espíritos dão ao quesito 918, eu acho. E depois, o conhecimento de si mesmo. Há nessa estrutura alguns detalhes importantes que nós precisamos observar para bem compreendermos. Mas lembremos, é um capítulo que sintetiza todo o percurso de aprendizado que nós faríamos pelas leis anteriores, de adoração, trabalho, igualdade, sociedade, etc., para chegarmos a essa harmonia de compreensão da vontade de Deus pela expansão da consciência. Com relação às virtudes e os vícios, há um comentário que é o mais importante sinteticamente, que os espíritos fazem, que tem a ver tanto com os vícios, tanto quanto tem a ver com as virtudes, que é o fato de a melhor representação da virtuosidade de um indivíduo ser a renúncia do interesse pessoal. Assim como o interesse pessoal é a principal marca de atraso na conduta de alguém. Se nós pegarmos o conjunto de questões, as primeiras, que acho que é 893 a 906 talvez, esse conjunto de questões trata sinteticamente disso, dizendo que quanto mais o indivíduo for desprendido do seu interesse pessoal, mais virtude espiritual, mais evolução, uma linguagem mais simples, ele demonstra. E nós entendemos como isso pode ser desafiador para nós. Porque nós aprendemos a agir ao longo do tempo, e isso tem demarcação histórica, e a respeito disso eu já falei, inclusive aqui, a partir dos séculos 17 e 18, de modo a calcularmos as vantagens que nós podemos ter, nós podemos auferir nas nossas ações e nas interações com os demais, que é o que se chama em filosofia de racionalidade instrumental ou racionalidade funcional. Max Weber, o filósofo austríaco, sociólogo austríaco, estudava muito esse conceito, mas ele estudava a partir de uma visão funcionalista. O que isso significa? Ele entendia que houve uma subversão do conceito de racionalidade, comparando o conceito que nasce no século XVII, se desenvolve no XVIII, e é muito aplicado no XIX, a partir do XIX, mas ele não propõe nenhum tipo de crítica e de ação que pudesse trazer a racionalidade para o seu entendimento primitivo, que era de uma potência interna, entranhada na psique do ser humano, capaz de orientá-lo a entender o certo e errado, o bem e o mal, distinguindo-os, e a partir disso tomar decisões. Como essa noção, por influência de filósofos como Hobbes, por exemplo, utilitarista, era uma noção que envolvia o cálculo egoísta, aos poucos nós fomos nos habituando a essa mentalidade.
Adam Smith, por exemplo, quando vai desenvolver a sua teoria econômica, antes disso ele escreve um livro chamado Teoria dos Sentimentos Morais, e na teoria dos sentimentos morais é que ele defende a ideia do egoísmo esclarecido, dizendo que se nas relações de produção ou de organização da sociedade, cada um de nós der vazão ao instinto natural egoísta, que é de defender-se a si mesmo, de defendermos os nossos próprios interesses, haverá um equilíbrio de forças, que ele chama de mão invisível na economia, por exemplo, que equilibrará as coisas. Um outro economista, mais tarde, que é do mesmo campo de pensamento dele, só que com algumas diferenças, John Keynes, Maynard Keynes, vai fazer uma crítica dizendo: duvido muito que o egoísmo esclarecido possa ser a causa do bem-estar social. Aliás, eu duvido muito que algum egoísmo possa ser de fato esclarecido. É o que ele diz. Mas ele não era nenhum crítico do modelo econômico proposto por Smith. Ele apenas fazia essa ressalva importante, porque ele já entendia que se nós levarmos o egoísmo ao excesso, o que pode haver é a destruição mútua. É a nossa incapacidade, por exemplo, de enxergarmos as nossas necessidades comuns e os meios que nós temos para resolver estes problemas. Se o raciocínio for sempre de olhar aquilo que é mais interessante para mim, evitar apenas as minhas dores e promover prazeres, que é o princípio da utilidade, eu vou perder a noção de observar a fragilidade, as dificuldades, a escassez, a necessidade dos outros. Isso tanto no campo mais material, quanto no campo mais interpessoal. Tanto é que essa razão instrumental num ambiente de competição, eu gosto sempre de demarcar isso, não é um problema. Quando eu compito, eu preciso analisar quais são as fraquezas dos meus adversários. Mas adversário não é inimigo. Querer ganhar uma prova de alguém não é a mesma coisa que querer destruir a pessoa. São duas coisas diferentes. Nesse espaço, cabe esse tipo de raciocínio. O problema é que nós ficamos tão mergulhados nessa forma de pensar que extrapolamos esse raciocínio para qualquer tipo de relação humana. E muitas vezes nós chegamos a abafar o afeto em favor daquilo que egoisticamente nos favorece. Fazemos determinados cálculos na convivência com amigos ou na escolha de quem devem ser os nossos amigos ou as pessoas mais próximas, muitas vezes desconsiderando afeto, desconsiderando outros valores que estariam numa análise espírita, mas no campo moral, no campo do espírito, etc. Então, o elemento principal dessa discussão sobre vícios e virtudes é o desinteresse pessoal, que é a mesma coisa que Jesus diz no trecho de Mateus. A mesma coisa. Porque é impossível ter amor a um inimigo, ainda que esse amor seja, por exemplo, não aproveitar o desafeto para lhe causar um prejuízo ou ser injusto com ele, sem praticar renúncia. Porque mesmo esse movimento, que é mais racional do que afetivo, ele nos incomoda. Porque a chance de derrubar alguém que nos causou um agravo, muitas vezes se manifesta quase que como um impulso. E a pessoa precisa desenvolver a racionalidade antes. Por isso que estudar, meditar sobre esses ensinos é muito importante, para que quando o fato aconteça, nós tenhamos um tempo de reflexão, antes de agirmos de modo impulsivo. Mas, claro, isso não significa que o movimento será feito só com o intelecto. Com o tempo, a ideia é que aquilo que está nessa região desça até essa. Dando o exemplo de Jesus, quando, ainda no Sermão da Montanha, um pouco antes desses versículos 43 a 48, vai dizer:
que se alguém quiser que vamos com ele 1 milha, vamos 2, ou seja, a pessoa nos obriga e a gente ainda vai mais, vai o dobro. É se submeter, entre aspas, a uma vontade alheia a nossa, uma vontade que nos é antipática, no mínimo. Mas ele ainda diz, se quiser pleitear contigo para tomar-lhe o vestido, larga-lhe também a capa. Ou seja, é dar mais do que aquilo que é objeto de disputa. Esse nível de desprendimento, para nós, é difícil às vezes de entender. Mas eu presumo que, se nós formos com espírito de renúncia numa marcha com a pessoa no dobro de tempo, e fizermos essa marcha de forma consciente, nós começaremos a entender nada que nós somos, do ponto de vista do ser, do ponto de vista ontológico, iguais. Somos humanos na manifestação transitória, certo? Indivíduos que, nessa jornada, precisam vencer determinadas dificuldades, vencer determinados vícios e desenvolver virtudes, fortalecer, inclusive, outras que nós já começamos a desenvolver em outras oportunidades. Mas sem essa abertura para o outro, isso é impossível. Quando nós vamos ver os cientistas que estudam o tema, neurocientistas em particular, neurologistas, psicólogos, etc., abordando a consciência do ponto de vista da consciência de si, há um elemento que, filósofos também, há um elemento que eles evocam que é muito relevante, que é o fato de nós usarmos o pronome eu para nós todos, individualmente falando, só fazer sentido, este uso, aliás, se nós considerarmos que há outros eus diferentes de nós. Porque é essa diferença que estabelece quem sou eu e quem é o outro. Porque a consciência de si é, num primeiro momento, a capacidade de nós distinguirmos o nosso mundo interno do mundo externo, percebendo tanto o nosso mundo interno quanto o outro. É a consciência que nos dá a diferença do que somos, ou de quem somos, para quem é o outro. Só que esse esforço, quando caminha para a sustentação, por exemplo, da consciência moral, inclui eu compreender a natureza do outro o mais profundamente que eu puder. E isso inclui suas capacidades, suas boas qualidades e suas qualidades ruins. A proposta que Jesus faz neste exercício de amar o inimigo é nós superarmos a barreira da aparência, que muitas vezes, aliás, superação que muitas vezes é difícil em razão ou da conduta da pessoa, da forma como nós lemos a conduta do outro, mas também em razão dos nossos preconceitos e outras dificuldades que carregamos. Pouco mais adiante, Kardec discute as paixões e os espíritos dizem a ele algo muito importante, dizendo que o problema não é o princípio da paixão em si, mas a exageração desse princípio ou da necessidade, por exemplo. Naquilo que ela nos afeta emocionalmente, a extrapolação, e com relação à necessidade, a mesma coisa. Porque grandes coisas foram feitas na história da humanidade em razão da paixão daqueles que se dedicaram a fazer essas coisas. Porque é muito difícil realizar tarefas, sobretudo quando elas são muito grandes, complexas e têm um simbolismo muito relevante, quando nós não temos afeto pelo que fazemos. Fazer as coisas apenas pelo dever imposto pelos outros para fazermos pode ser extremamente penoso. Então a paixão em si não é um problema. O problema é a exageração. Não é um problema a pessoa gostar de comer coisas gostosas. Não é um problema. O problema é o exagero, ao qual muitas vezes nós nos dedicamos. Estabelecer o caminho equilibrado, a linha do meio, para usar
uma imagem criada por Aristóteles, é que é a nossa dificuldade. Estabelecer aquilo que é o equilíbrio. Na prática da justiça, por exemplo, quando alguém faz um desagravo, o nosso trabalho é de agir e não reagir ao agravo feito sem permitir que a justiça se transfunda em vingança, porque são coisas totalmente diferentes. A função da justiça é educar aquele que agride, é corrigir pela educação aquele que promove o agravo. Mas se nas relações comuns nós não temos o devido equilíbrio e a devida paciência, muitas vezes queremos que a pessoa pague para além do que ela fez. Até porque para nós é difícil, muitas vezes, tomar uma distância objetiva daquilo que foi produzido, respeitando as nossas emoções, claro, mas decidindo de modo racional aquilo que seria correto fazer. Manter a serenidade, por exemplo, quando se sofre uma injustiça, quando se sofre uma perseguição, é muito difícil, mesmo para aqueles que pretendem seguir Jesus, o Evangelho dizendo que todas as vezes em que nós somos objeto de injustiça, se essa justiça não se fundamenta na verdade, o nosso coração deveria ficar em paz. Tanto que ele diz que bem-aventurados são os que sofrem perseguição por meio da justiça, por amor ao seu nome, etc. Exultai e alegrai-vos, diz ele, porque é grande o vosso galardão nos céus. Mas no momento em que a pessoa está consumida pela emoção da hora, é difícil entender isso. Mas é importante esse detalhe no Livro dos Espíritos para que nós entendamos que, embora Kardec propugne o uso da razão, em nenhum momento ele transforma a doutrina espírita num sistema de conhecimento frio, em que as pessoas não sintam, em que as pessoas tenham de negar as manifestações das emoções, como muitas vezes equivocadamente nós fazemos. Criamos, às vezes, um ambiente em que ficamos envergonhados em demonstrar fraqueza, em pedir desculpas, em manifestar raiva. Tudo isso é normal. A questão é o que a pessoa faz com a raiva, com ciúmes, com a aversão. Os espíritos, por exemplo, quando vão explicar a aversão espontânea que indivíduos que nunca se viram, nunca tiveram trato interpessoal, nunca conviveram, têm entre si, vão dizer como antídoto o trabalho de aproximação cuidadosa, para que nós entendamos a natureza do outro e a natureza dessa aversão. E nós estamos falando só de aversão. Se formos falar de raiva, de ódio, de ressentimento, o trabalho é ainda maior. E o grande equívoco nosso é achar que a superação desse limite se dá por meio de esforço, de exercício constante. Quando os espíritos dizem a Kardec que a melhor forma de um indivíduo ser feliz e resistir ao arrastamento do mal é o autoconhecimento. Não é que a pessoa não deve se esforçar, não é isso. É que o esforço não pode ser cego. Inclusive, é neste capítulo 12, da terceira parte, que Kardec vai tratar do autoconhecimento num diálogo com Santo Agostinho, encerrando, na verdade. Mas nós pensamos que tudo é uma questão de freio. Alguém me faz uma injustiça, ou me trata de maneira agressiva, eu reprimo. Para usar uma linguagem psicanalítica, eu reprimo, que é um movimento inconsciente, ou eu suprimo, que é um movimento consciente, não quero lidar com aquele assunto e acho que simplesmente porque eu fiz isso, o assunto está resolvido. E quando alguém me pergunta, rapaz, fulano lhe fez uma grosseria, como você lidou com isso? Não, eu já perdoei já. Vocês estão conversando? Não, eu prefiro distância. Todas as vezes depois que em reuniões
A pessoa apresenta uma determinada ideia, eu automaticamente arrumo uma forma de apresentar uma outra, que já na introdução transforme a daquele indivíduo numa ideia imbecil. É uma vingança que às vezes nem eu percebo que estou fazendo. Ou quando eu faço determinadas piadas que têm por objetivo depreciar aquele que me agrediu. Eu acho que eu já perdoei, mas eu fico fazendo essas pequenas maldades o tempo inteiro, simplesmente porque eu não olhei para mim e percebi. Eu estou com raiva do que fulano fez. Estou muito revoltado. E eu preciso dar um encaminhamento saudável para essa emoção. Então, o movimento de autoconhecimento que os espíritos propõem, ele é reflexivo, mas não só. Lembremos, inclusive, que nesse desfecho do capítulo, quando o Santo Agostinho vai elaborar sua resposta, ele não sustenta toda ela apenas no raciocínio, mas nós vamos chegar lá. Porque depois Kardec fala sobre o egoísmo e os caracteres do homem de bem. Sobre o egoísmo, há uma pergunta que eu convido as amigas e os amigos, quando tiverem interesse, a consultarem o Livro dos Espíritos, que é a questão 917. Ela é uma das questões que tratam do egoísmo, mas é uma que trata, em particular, da destruição dele. Kardec quer saber dos espíritos como se pode destruir o egoísmo. E ao fazer essa pergunta, ele recebe uma resposta de Fenelon. E esse espírito dirá que essa é a imperfeição humana mais difícil de ser desenraigada. E explica que ela resulta do materialismo, que tem muita ascendência sobre a consciência do espírito, tanto que ele diz que ela resulta do materialismo, a cuja influência o espírito, ainda no início da sua marcha, não consegue se libertar, e para o que tudo entretém no sentido de manter e reforçar as vossas leis, a vossa organização social e a vossa educação. Ele diz isso no século XIX. Se ele apontar a lupa dele, a luneta, para trás na história da humanidade, ele acerta. E se apontar para frente, para o tempo de hoje, ele acerta do mesmo jeito. Porque as nossas leis, a nossa organização social e a nossa educação ainda mantêm o egoísmo funcional. E Fenelon, inclusive, um pouco mais adiante, vai dizer: o egoísmo assenta na importância da personalidade, que é essa camada mais superficial que nós mostramos, que é uma espécie de acordo, num certo sentido, que nós fazemos com a sociedade. É como queremos ser vistos. Não é um problema haver uma personalidade, desde que ela esteja sintonizada com o ser imortal que nós somos. O grande problema que ele aponta nessa resposta é que, quando nós temos uma cabeça, falando de forma simples, bem materialista, a construção da personalidade tem como referencial algo que é transitório, que é a matéria. Matéria, tanto no sentido de elemento geral do universo, como de categoria filosófica, que organiza o pensamento. Quando Kardec fala de materialismo, o que ele está dizendo é isso. Raciocinar de forma materialista, pensar de forma materialista, sentir de maneira materialista, falando de maneira bem simples. Materialismo é isso. É um indivíduo, por exemplo, não ter confiança na vida futura, por exemplo, e agir de conformidade. Eu leio, consigo explicar para qualquer pessoa o que é a imortalidade da alma, mas qualquer ameaça ao meu bem-estar transitório me faz reagir de modo agressivo, como se eu não tivesse tempo para agir de forma mais tranquila e confiante de que amanhã as coisas se estabelecerão conforme a paz, a harmonia, etc., que nós, espíritas, por exemplo, vemos nas páginas do Evangelho. Quando qualquer adversidade acontece e nós nos desequilibramos, ficamos desesperados, isso é uma manifestação da nossa dificuldade de compreender, de fato, que a lei de Deus, que a presença dele em nós, de fato é real.
Como nós não temos essa consciência plena, qualquer coisa nos abala. E nisso não está uma crítica, uma condenação. Estou falando de fatos. Estou fazendo um juízo de fato. É difícil, por exemplo, passar por várias vicissitudes em seguida e se manter bem. Nem todo mundo consegue isso. É muito desafiador, por exemplo, chegar num consultório médico e receber um diagnóstico de uma doença que, embora tenha gestão, não tem cura. Uma doença que provoque dor e que a pessoa precisa ter um regime disciplinar muito grande para poder não lidar com os sintomas. É difícil. Todo mundo entende isso. Mas, às vezes, nós chegamos ao ponto de nos desesperarmos. O que é inteligível do ponto de vista do espírito. Se todo espírito evolui, cada um está numa faixa. Mas há pessoas que têm um nível de tranquilidade que impressiona. Eu me lembro de uma história que Peixinho contou certa vez sobre Irmã Dulce, talvez até tenha reproduzido aqui, porque eu acho interessante, quando ele trabalhou como voluntário no Hospital Irmã Dulce. Irmã Dulce tinha uma dificuldade pulmonar muito grave, respirava com muita dificuldade. Eu tive uma professora, à época do antigo segundo grau, inclusive, que também foi voluntária no hospital, e ela ficou impressionada com o dia em que um andarilho, que nem documentos tinha, foi levado a vários hospitais em Salvador e não havia conseguido leito em nenhum. No Hospital Irmã Dulce também não havia leitos. Ela foi dormir sentada num sofá para que ele tivesse um lugar para dormir. E a dificuldade dela de respirar, de se manter bem, era muito difícil. Ela precisava de descanso. Essa mulher ainda disse que quando os estoques de alimento baixavam muito, os funcionários iam até a Irmã Dulce muito desesperados, dizendo: amanhã, irmã, nós não temos comida para os pacientes. Ela se mantinha serena, como se os estoques estivessem repletos. Ela só respondia assim: Deus proverá, vamos orar. No outro dia, apareciam lá uns 2, 3 caminhões anônimos doando alimentos. E ela não saía, segundo essa professora, que nesse momento da aula, inclusive, começou a chorar, no mesmo padrão. E Peixinho conta que, às vezes, ela acordava com muita dificuldade para respirar, atravessava o pátio, andando com dificuldade, até uma capela que lá havia, olhava para aquela imagem de Jesus, tradicional, e dizia: Senhor, hoje eu não amanheci muito bem. O Senhor está vendo que eu estou com muita dificuldade para respirar. Estou sentindo muita dificuldade para fazer isso. E isso compromete as minhas atividades. Só que eu queria lhe lembrar uma coisa. Esse hospital aqui não é meu. Ele é seu. Eu só administro. Se o senhor for um dono esperto, certamente vai melhorar a minha situação de saúde para eu poder trabalhar mais. Tão confiante no seu bom senso, eu vou sair, viu? Bom dia. E saía. Dali a pouco ela recuperava o fôlego, a energia, mas ela se mantinha sempre bem. A maioria de nós tem dificuldade em se manter em sintonia fluida com o Criador, vendo a sua vontade se manifestar nas entrelinhas das coisas. Nós ficamos tão assoberbados pelas induções do meio que não conseguimos pensar. Mesmo um psicólogo dizendo assim: não fique desesperado que o sangue vai sair do seu cérebro e vai para as pernas para poder ligar o circuito de luta e fuga, e você não vai conseguir pensar. A gente está bem orientado, mas na hora que a emoção vem,
não consegue se equilibrar. E isso tem tudo a ver com o que Fenelon explica na resposta sobre o egoísmo. Porque ele diz, inclusive, na medida em que o ser humano se ocupar das questões de ordem moral, e aí, entendamos, moral, na doutrina espírita, não tem a ver com prescrições externas. Nesse sentido, ele está falando da presença da lei no espírito, então é um fenômeno psicológico também, e primordialmente. E se ocupar menos das questões materiais, não é largar de mão, viu? É submeter as materiais às morais. Tá claro isso, né? Lembram-se lá da intersecção entre os fenômenos físicos e os morais? É disso que eu estou falando. Eu submeto a minha marcha de entendimento do mundo físico ao meu entendimento moral. Certo? Lembrando que caridade, generosidade, altruísmo, fraternidade, etc., são valores que devem subordinar as minhas ações no mundo físico. É disso que se trata. Quando eu faço essa regulação, tenho mais condições de enfrentar esses problemas, porque ele diz, quando aumenta as ocupações com as questões de ordem moral e menos com as de ordem material, o egoísmo se dilui. E isso é resultado do autoconhecimento. Vou dar um exemplo simples que aconteceu com uma amiga minha. Ela deu vários brinquedos para a filha, mas era uma pessoa que sempre teve o cuidado de educar os filhos moralmente para perceberem as necessidades alheias e sempre ajudarem. Ela fez isso desde criança e eles são pessoas realmente muito preocupadas com essa dinâmica da vida comunitária, etc. Mas um dia ela deu uma boneca cara, que era quase do tamanho desse púlpito, para a menina, e chegou em casa e a boneca não estava lá. E ela perguntou, eu vou chamar a menina de Maria. Maria, cadê a boneca que eu lhe dei? Ah, mãe, amanhã eu estava ali na porta, brincando no jardim, passou a menina, ela começou a conversar comigo na grade, eu fui e dei a boneca para ela. Rapaz, para que ela falou isso? Você o quê? Eu dei a boneca para a menina. Você é doida, Maria? Você está pensando que meu dinheiro é capim? Como é que você pega uma boneca cara assim e dá para a primeira criança que passa pela frente? Falou assim, para lá. E Maria é uma menina muito inteligente desde sempre. Esse povo que questiona tudo e qualquer coisa que escuta de adulto. Hoje ela é adulta também, tem filho. Ela falou assim, espera um pouco. Deixa eu ver se eu entendi. Não foi a senhora que disse que nós devemos dar aquilo que sobra, que é nosso, pelo menos para aquele que não tem? Aí a minha amiga que estava me contando a história já começou a ficar sem graça. Aí eu falei, pois é, eu tenho um quarto cheio de brinquedos. E outra coisa, a boneca não era da senhora não, era minha. A senhora não me deu? Dei. Então, eu dei o que era meu. E outra, viu? Eu tenho várias lá. Eu falei, tá bom, mas você tá certo e tal. Encerrou a conversa. Na pureza da criança, ela já havia entendido o comando para ela, não era sofrimento nenhum. Tanto que ela deu, não chorou, não reclamou porque a boneca foi levada, nunca perguntou se a boneca depois. Agora, nós podemos extrapolar esse exemplo para as coisas maiores. Quando nós passamos a avaliar aquilo que é estritamente necessário para nós e aquilo que é supérfluo. Essa avaliação é difícil de fazer. Difícil. Os espíritos tratam disso, inclusive, em o Livro dos Espíritos. Mas o que importa é que esse tipo de avaliação, para quem deseja sintonizar a sua consciência à sua realidade de ser imortal, é necessário. Nós precisamos abrir mão de opiniões, muitas vezes, de coisas, de quinquilharias abstratas e concretas que nós carregamos. Se quisermos entender como a lei de Deus se manifesta e o espírito que nós somos. Se não quiser também, a gente pode ficar sendo egoísta,
que em algum momento aí a lei vai nos obrigar a fazer esse movimento. Aí é ruim. E observem como, quando Kardec vai escrever sobre o homem de bem, na nota de rodapé da penúltima sessão desse capítulo, como ele começa o texto. O verdadeiro homem de bem, verdade, é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em toda a sua pureza. Aí ele diz, se interroga a sua consciência, esse indivíduo verifica se não desperdiçou nenhuma oportunidade de ser útil, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem algo a reclamar da sua conduta, etc. Eu tenho vários amigos espíritas que lendo o Homem de Bem já falaram para mim assim, rapaz, vou desistir de ser espírita. Mas por quê? Não, porque esse padrão aí é inalcançável. Por quê? Kardec desenha um padrão de ser humano muito alto. E no fim, ele ainda tem a bondade de dizer o seguinte, se o indivíduo tem essas características, elas todas ainda não encerram aquilo que é o homem de bem. Mas se ele tiver, ele está a caminho. Para muitos dá um sentimento de desespero e de desistência. E a um deles eu dei uma resposta assim, provocativa. Eu falei, eu acho muito interessante esse comentário sair da boca de uma pessoa evolucionista. Porque é o seguinte, se o indivíduo é espírita e ele pensa que o espírito evolui, essa desistência não faz sentido nenhum, pelo menos do ponto de vista intelectual. Porque ele deveria pensar, não vou ser agora, mas se eu caminhar, esse um dia é meio perigoso, viu? Porque a pessoa fala um dia, aí esse um dia nunca chega, né? A pessoa comete uma falta, inventa uma desculpa, ou então uma culpa para poder ficar se massacrando lá, batendo um chicote nas próprias costas, se divertindo de maneira masoquista e não sai do lugar. Não há condenação, eu só estou fazendo a provocação. Nós só temos uma faixa de tempo para agirmos. Concreta, entre aspas, é o presente. Por que os espíritos disseram que a lei de Deus está na consciência? A consciência, a faixa de tempo se manifesta no agora. Eu só percebo a presença desse microfone agora, certo? Eu vi que ele está aqui, é presente. Inclusive, o futuro é uma ficção da mente. Quando ele chegar, é presente também. Então, é uma questão da pessoa se manter fluindo conscientemente no tempo. Encerrando esse bendito capítulo 12, Kardec discute com Santo Agostinho esse detalhe do conhecimento de si mesmo. Há um livro de Michel Foucault, o filósofo francês, Arqueologia do Saber, em que ele demonstra que o sentido original do Guignot Sauté, do conhece-te a ti mesmo, seu tom, aliás, era outro. Mas não importa. O que passou para a modernidade, para nós, é o sentido de que o autoconhecimento é reflexão. Certo? Lembremos de Descartes, por exemplo, dizendo que os conhecimentos humanos eram muito duvidosos, por problemas de razão e problemas de sentido. Vou dar 2 exemplos rápidos. Com relação à razão, ele pensava, se eu faço um cálculo matemático e erro, isso significa que a minha razão pode falhar. E se ela pode falhar uma vez, ela pode falhar sempre. Então, eu não posso confiar totalmente na minha razão. Mas, ao mesmo tempo, se alguém coloca uma vareta dentro d'água, olha para a imagem, dá a impressão que a vareta é torta, mas ela não é. A distorção é causada por fenômenos de ótica, diferença de ambiente, um ambiente externo à água, um ambiente interno, enfim. Se eu olho para uma estrada muito grande para o seu horizonte, a impressão que dá é que os lados se tocam. Mas não, eles permanecem separados. Então ele percebe que o sensório humano também engana. Só que aí ele diz assim, enquanto eu estava assim duvidando, eu percebi que estava pensando. O penso logo existe, sai desse exercício que ele faz. Aí ele percebe, e nesse momento ele estabelece uma relação entre consciência e reflexão. Só que aí Santo Agostinho faz um negócio muito interessante.
Porque quando Kardec pergunta a ele, ele dá uma resposta seca de primeira, assim. Quando ele pergunta como o indivíduo pode ser feliz, resistir ao arrastamento do mal nessa vida, etc., ele responde assim, sinteticamente. Um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Essa frase é atribuída a Sócrates, mas ela estava no pórtico do oráculo de Delfos. Aí Kardec pergunta, sabemos de toda a importância dessa máxima, mas como fazer isso de modo prático? Kardec insiste, porque o que ele perguntou para Santo Agostinho não foi a teoria, não. Ele queria saber como fazer. E aí Santo Agostinho diz, fazei como eu fazia quando estava na terra, todo um fim de noite, eu passava em inventário as minhas ações do dia, verificando. Aí quando a pessoa vai comparar e percebe que Kardec tira daí, a introdução do texto Homem de Bem é a resposta de Santo Agostinho. Ele interrogava a consciência para ver se não desperdiçou nenhuma oportunidade de ser útil, se fez todo o bem que podia, se não prejudicou alguém, se deixou de prestar socorro a quem precisava, etc. São coisas assim que ele menciona. Só que ele vai além. Na possibilidade de a pessoa ter dúvidas, ela deve pedir a assistência de Deus e dos bons espíritos para fazer essa reflexão. Ou seja, fazendo a evocação deles por meio da prece, para poder se orientar. Mas ele ainda diz mais. É importante também conversar com as outras pessoas. Lembra daquela noção de consciência a partir do outro e de si? Sobre como elas nos veem. Mas ele vai adiante. Ainda é conveniente consultar os inimigos. Quero ver quem vai querer fazer isso. Porque o inimigo não vai ter problema nenhum em apontar as dificuldades, os defeitos que nós temos. Ou seja, ele fala de reflexão, mas ele fala de interações também. Ou seja, trazendo para a síntese do que é o ser de perfeitos. É impossível desenvolver essa completude sem a interação com os demais. Sem o exercício de refletirmos sobre nós, sobre os outros, sem a interação afetiva com os demais, sem acolher toda espécie de ser humano com as características que ele tem no seu momento histórico evolutivo, é impossível chegar a essa perfeição que Jesus sugere, que concerne em amar os inimigos, falar bem de quem fala mal de nós, fazer o bem a quem nos maltrata e orar por quem nos persegue e quem nos calunia. Sem esse exercício de ver os outros, até num ambiente como este, lembrar quem está ao nosso lado, ou quem estava quando nós entramos, perceber o que o outro sente, como ele está, ver os outros em suas necessidades mais superficiais e, se possível, mais profundas, nós não conseguiremos alcançar essa condição que, para ser transposta, o Espiritismo traduz numa regra que é fora da caridade, que é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Não há salvação. A caridade é um exercício de neutralização do egoísmo, da neutralização da nossa cegueira, da neutralização dos nossos limites espirituais. É isso que a caridade é. Caridade não é dar coisas só. É dar de si no momento em que damos algo a alguém. Jesus nos deixou várias lições sobre isso. Eu vou lembrar uma, para encerrar a reflexão desta tarde, e que está no fim do Evangelho de Mateus, no capítulo 9, mais precisamente do Evangelho de Mateus, quando ele diz: caminhava Jesus
por vários lugarejos e cidades, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e de enfermidades. E vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam angustiadas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E olhando para os seus discípulos, Jesus disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Oremos para o dono da seara, para que ele mande mais trabalhadores para a sua seara. Se o dono da seara, nessa fala simbólica de Jesus, é o próprio Deus, não há nenhum lugar no universo, ou além dele, em que a seara não esteja estabelecida, esperando de nós uma resposta consciente e mãos ativas para elaborar no limite das nossas forças e capacidades, que serão supridas pelo próprio Deus e pelos bons espíritos na seara. Para sermos a resposta de Deus, apesar das nossas limitações, a prece de Jesus, roguemos a Ele próprio, o mestre, educador manso e humilde de coração, para que Ele seja o calor maior das nossas aspirações a cada segundo, todo dia, mas também a imperecível luz, a imorredora luz de nossa consciência. Muita paz a todos. Tenham um Natal, uma transição de ano de muita reflexão, de muita paz entre os seus, e que até que nos vejamos numa próxima vez, estejam todos firmes, salvos e felizes na palma da mão de Deus. Até a próxima.